parábola ela começa o seguinte: Jesus Cristo, ele está a caminho de Jerusalém. Vamos começar. Quero ficar claro na sua mente tudo que eu vou falar hoje. Presta atenção aqui, olha. Imagine, sabe aquela região no mapa onde de vez em quando está tendo guerra? Imagine que lá é o quê? É a Palestina. Essa área aqui, olha, essa área toda é a Palestina. Essa parte de cima aqui, olha, é a parte da Galileia. Então vou escrever aqui Galileia. Tá dando para ver, né? Essa parte de baixo aqui, ela é a Judéia. Então, em cima é a Galileia, a parte de baixo é a Judéia. Essa parte aqui, olha, é a parte onde fica o Egito, tá bom? Egito. Bem por aqui, olha, é onde fica a faixa de Gaza. Você vê que está tendo lá guerra, né, entre o Hamas. Fica mais ou menos por aqui, olha. Fica mais ou menos por aqui, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Jesus Cristo, ele foi criado, vamos dizer, por aqui, numa cidade chamada Nazaré, na região da Galileia. Ele foi criado aqui, aqui ele cresceu. E ele estava vindo aqui para a cidade, vou colocar um pontinho aqui, dizendo que aqui é a cidade de Jerusalém. Jerusalém. Aqui em cima, Nazaré. Nazaré, isso. Então Jesus Cristo, ele está vindo daqui dessa região da Galileia em direção à cidade de Jerusalém. Nesse meio período aqui, olha, tem várias pessoas seguindo Jesus Cristo, indo com ele nessa direção. Então, o que acontece nessa ida? Jesus Cristo está a caminho de Jerusalém e muitas pessoas estão seguindo Jesus Cristo, várias pessoas querem andar com ele, várias pessoas querem receber milagres em sua vida. Então Jesus Cristo, em algum momento aqui, ele vai ensinar como é difícil seguir Jesus, como é difícil seguir Jesus. Tanto é que nesse mesmo capítulo que eu vou ler para vocês, onde fica essa parábola, Jesus Cristo ele fala 3 vezes, ele repete 3 vezes, não pode ser meu discípulo. Jesus, entenda isso, olha, Deus, às vezes você vai ouvir por aí que Deus ele aceita todo tipo de pessoa. Jesus Cristo aceita todo tipo de pessoa. Se isso fosse uma verdade, Deus estaria contente com as pessoas no passado e não precisaria ter mandado Jesus Cristo. Deus mandou, Deus saiu da sua glória, se fez carne aqui no mundo, como filho dele, filho de Jesus Cristo, não, como sendo filho de Deus, e nesse exato momento, ele vai ter os seus seguidores. Só que tem pessoas que, mesmo ouvindo tudo isso, mesmo assim ainda não irão acreditar nele. Não vão querer ser discípulo dele. O que é ser discípulo? É você fazer parte da família. William, o que é fazer parte da família? É ele que diz isso. É você ouvir e praticar as coisas que ele ensina, a vontade de Deus. Deu para entender isso? Então o que acontece? Tem pessoas que não querem seguir a vontade de Deus. Tem pessoas que elas assumiram para a vida delas que elas querem pertencer às trevas. Elas não querem se arrepender de nada da vida delas. Elas não querem. Então existem esses tipos de pessoas. Então Jesus Cristo, Deus, ele recebe, troca essa palavra na tua cabeça, que Deus aceita todo tipo de pessoa. Não, ele recebe do jeito que você dá. Se você vive na prostituição, se você vive na pornografia, se você já abortou, se você já traiu, se você já fez sei lá o que na sua vida, Deus, ele te recebe. Agora, para você se tornar seguidor, é outra coisa. Jesus Cristo, ele fala nessa parábola aqui, tem que haver arrependimento. Você tem que pensar muito. Tem que ter arrependimento nas coisas que você fazia. Arrependimento. O que significa a palavra conversão?
é você voltar de onde você veio. William, de onde foi que eu vim? Você veio de dentro de Deus, então se converta. Você está só prestando atenção para as coisas desse mundo, para as coisas desse planeta. Você não está prestando atenção para as coisas do seu propósito. Você saiu de Deus, você tem que voltar para Deus. Está entendendo isso? Então o que acontece? Nesse mesmo capítulo aqui, Jesus Cristo fala 3 vezes os tipos de pessoas que essas pessoas elas não podem ser os meus discípulos. A maioria das pessoas que estavam acompanhando Jesus Cristo aqui, olha, elas não tinham uma concepção correta sobre Jesus Cristo. Até os próprios discípulos mesmo, as pessoas elas estavam esperando naquela época um Messias que fosse diferente de Jesus. Uma pessoa que fosse um guerreiro, que tirasse o poder de Roma, sabe? Fosse para briga mesmo, briga de espada, tirar o governo de Roma e tirar o povo judeu da escravidão. Então, as pessoas ali, a maioria delas, elas estavam esperando esse tipo, a grande maioria estava esperando esse tipo de Messias. O Salvador, o que vai libertar. Vai libertar o quê? Os judeus da escravidão de Roma. Eles pensavam isso, que fosse um guerreiro que ia surgir nesse sentido, em que Deus, por exemplo, que Jesus ele estava indo em direção a Jerusalém, como se fosse para estabelecer o seu reino lá. Agora o pau vai quebrar. Você está entendendo? Então, muitas pessoas acreditavam nisso, que Jesus ia ser esse líder, que ia modificar a realidade daquele povo, tomando o poder de Roma e sendo o rei daquelas pessoas. E não é nada disso que aconteceu. Não era nada disso que aconteceu. Jesus Cristo falava umas outras coisas, como essa que eu vou falar, como é difícil seguir Ele. Sabe o que acontece? Muitas pessoas pensavam que Jesus Cristo ele vinha aqui para Jerusalém para ter um governo, né, aqui na terra, como se fosse um rei. Só que o propósito de Jesus vir para Jerusalém era completamente diferente. Quando Jesus saiu da Galileia para vir para Jerusalém, o propósito de Jesus era o quê? Era ser traído, ser preso, ser torturado, julgado e executado no Calvário. Então, esse era o propósito de Jesus Cristo. E as pessoas pensando que Jesus Cristo ia fazer um arregaço lá em Jerusalém. Era esse o tipo de Messias. Muitas pessoas pensavam dessa forma aqui. Então, essas pessoas elas seguiam Jesus Cristo. E em um determinado momento que essas pessoas estavam juntas, Jesus ele contou essas 2 parábolas bem curtas, mas de grande sabedoria, sobre como é custoso como é difícil você seguir a Jesus Cristo. E aí ele conta essa parábola que está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. A parábola do construtor da torre e o rei guerreiro. Então, para essas pessoas que estavam seguindo de qualquer jeito Jesus, ele fala o seguinte. Lucas capítulo 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se você começar a fazer o alicerce e não foi capaz de terminar, todos os que viram rirão de você, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ponto. Essa é a primeira parábola. Na sequência, Jesus Cristo fala, ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se senta, pensa se com os 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Então vamos lá.
a parábola do construtor e da torre. Você está preparado, né? Tô, William. Você entendeu tudo direitinho? Entendi. Então vamos lá. Eu também vou dar o meu entendimento para você. Primeira parábola. O construtor da torre. Jesus Cristo ele está dizendo, antigamente, por exemplo, quando você tinha uma fazenda, e você, isso aqui é uma fazenda, tá? Imagina que isso aqui é uma fazenda. Quando você construía uma torre, o texto aqui não fala para que era essa torre, mas se era para servir de vigia, se era para como se fosse uma guarita, não fala se era para guardar mantimentos, mas o que acontece? Essa torre aqui, ela valoriza a fazenda. É a mesma coisa, por exemplo, quando você é um prefeito de uma cidade e você quer construir um grande prédio. Quando você quer ter uma família e você quer construir uma casa. Jesus Cristo ele está dizendo, nessa primeira parábola aqui, que se você não fizer o seu planejamento correto de quanto é que você vai gastar nessa construção, quantas pessoas você vai colocar para trabalhar, quantos dias você vai ficar trabalhando, quanto de almoço você vai ter que servir para essas pessoas. O seu dinheiro, Jesus Cristo está falando, os seus recursos. O que foi aqui? Jesus era comunista? Nunca, nunca, nunca. Eu até parei aqui para responder sua pergunta. Né? Nunca, nunca. Vamos dar continuidade aqui. Jesus era comunista, mas nunca. Vamos lá. Jesus era do reino. Reino. Depois eu explico sobre isso. Vamos lá, voltando aqui à nossa parábola. Então, o que acontece? Jesus Cristo está falando que uma pessoa que ela vai construir uma torre, na primeira parábola, quando ela não faz o seu planejamento, quando o dinheiro acaba, ela vai parar a construção. Quando ela para a construção, o que acontece? Todo o respeito dessa pessoa que estava construindo esse prédio nessa cidade, todo o respeito daquilo que a pessoa falou que ia fazer, mas não fez, o que acontece? Todo o prestígio, toda a valorização que essa torre ia dar para o dono que estava construindo essa torre, para o dono da fazenda, o que acontece? Todo esse respeito, prestígio, cai. Por quê? Porque as pessoas vão começar a comentar a respeito de fazer chacota, vão chamar essa pessoa de ingênuo, de tolo, de ignorante, de imprudente. Por quê? Porque ele começou a fazer uma torre, mas não conseguiu terminar. Primeira parábola, Jesus Cristo fala isso. Segunda parábola, William, mas você não explicou nada. Eu vou te explicar, eu quero que você esteja preparado para você ouvir a explicação. Só estou deixando claro aqui na sua mente sobre cada parábola. Segunda parábola é a respeito do rei guerreiro. Jesus Cristo ele está falando a respeito de um rei que vai enfrentar um outro rei e ele está dizendo que deve ser feito uma avaliação estratégica antes de uma batalha. Então tem um rei que vai enfrentar um outro rei, só que aquele rei tem 20 mil homens. Esse daqui só tem 10 mil. Jesus Cristo está falando que esse rei, ele analisa se esses 10 vão dar conta de enfrentar aqueles 20 mil. Os 10 que eu tenho, eles são preparados para enfrentar os 20 mil? Se o rei, ele vê que não tem condições de enfrentar, o que ele vai fazer? Ele arruma um monte de pessoas, faz uma comissão, um conselho, e manda para aquele rei que vai atacar. Tem 20 mil lá. Ele viu que não tem como ele lutar. A quantidade dele de homens é menor, ele está despreparado, então ele arruma uma comissão de pessoas e vai lá falar com outro rei. Entrar em um acordo de paz. Essas são as duas parábolas que Jesus Cristo conta.
Então, aí você fala assim para mim, William, agora explica para mim as parábolas. Eu vou explicar detalhadamente. Vamos lá. Eu vou te explicar de 3 formas. Ficou compreendido aqui todas as 2 parábolas? Uma da torre e a outra do rei. Ficou claro? Sim? Escreve aí para mim. Sim. Ficou claro? Eu vou explicar para você, só escreve sim ou não. Eu vou explicar para você como isso funciona na sua vida nas 3 camadas. Na parte física, na parte da alma, que é a parte emocional, e também na parte espiritual, que é justamente a intenção de Jesus Cristo. Mas eu vou deixar ela por último. Então vamos lá. Vamos começar aqui. O que essa parábola ela quer falar a respeito na nossa área física? Na nossa área física é aquilo que a gente vive, é aquilo que os nossos olhos veem. Então, por exemplo, na parte física, eu posso comparar a mesma coisa que Jesus Cristo estava falando, que é uma construção. Você vai perceber que quando Jesus Cristo ele fala a respeito dessa construção dessa torre, ele está falando a respeito de planejamento. Jesus Cristo ele está falando para você avaliar qual vai ser o custo para você fazer aquilo que você quer fazer. As pessoas não estavam querendo seguir a ele, então ele pega e fala sobre essa parábola. Na nossa área física, você vai perceber que às vezes quando você começa a construir uma casa, o dinheiro ele acaba. Como acaba? Você não planejou fazer? Eu já contei a minha história aqui para vocês. Quando eu era bem mais novo, a primeira vez que eu decidi colocar um mercadinho, eu decidi e eu vou colocar. E eu coloquei. Como é que eu coloquei? Fazendo tudo o contrário que Jesus Cristo falou. Sem planejamento, sem avaliar nada. Como é que você vai colocar um mercadinho se você não tem balança? Mercadinho que eu digo é bem pequenininho mesmo, como se fosse uma mercearia. Você não tem balança. Eu não tinha balança. Como é que você vai colocar um mercadinho sem você ter o caixa, aquela onde as pessoas colocam as compras em cima? Eu já contei essa história para vocês. Da noite para o dia eu peguei uma tábua e acabei fazendo o balcão. A primeira pessoa que chegou lá, que colocou a compra em cima, a tábua era tão mole que a compra quase foi lá no pé da mulher. Envergou a tábua todinha. Não tem planejamento nenhum. Você acha que as coisas funcionam desse jeito? Não é assim. Jesus Cristo ele está dizendo que na área física, através dessa parábola, é isso, o balcão, não tinha planejamento nenhum. Você vai ver que às vezes, dentro da sua casa, você começa a fazer as coisas, começa a construir. Você vai ver gente por aí que começa a construir a casa por etapa, não é? Quando ela vê, o dinheiro já acabou. Se você não tiver planejamento, depois não tem como você avaliar. É isso que Jesus Cristo está falando nessa parábola. Eu estou te falando na nossa área física, a respeito da construção. Poderia te dar exemplos aqui na área do trabalho, mas eu vou para o lado do relacionamento, que eu sei que vocês sabem mais sobre isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o que é você planejar e você avaliar? Você já observou antes de você começar a se relacionar com uma pessoa? Você, por acaso, você procura conhecer bem a outra pessoa antes de você se envolver mesmo com algo sério? Você já fez isso? Ou, por acaso, você não se interessou em conhecer a pessoa que talvez hoje mora com você? Você fez as perguntas corretas para você conhecer bem aquela pessoa? Ou você, por acaso, só fez pergunta boba? Não lembra, não, quando você conheceu a pessoa com quem você se envolveu? Nos seus relacionamentos, que talvez hoje em dia afeta demais a sua vida? Você procurou ou chegou para a pessoa e só perguntou aquelas perguntas assim, e aí, você é solteira? Tem família que mora aqui? Onde é que você mora? Você gosta de novela? Foi esse tipo de pergunta que você fez? Porque se você fez esse tipo de pergunta, se você não procurou saber o que a outra pessoa acredita, quais são as crenças dela, quantos filhos ela quer ter, isso logo quando você se conheceu, se ela acredita em Deus ou se acredita no capiroto, você tem que perguntar quais são as crenças dessa pessoa, tudo isso vai fazer diferença.
na sua vida, na sua parte emocional. Quais são os sonhos dessa pessoa? Para que rumo ela vai ter na vida? São os mesmos sonhos que você tem? Você perguntou tudo isso quando você conheceu a pessoa que você resolveu namorar, que você resolveu casar com ela? Você perguntou, né? Não é possível. Você perguntou todas essas coisas para conhecer ela mais, para saber se as coisas que ela deseja na vida dela são pelo menos parecidas com as suas, se vocês vão entrar em um acordo com a quantidade de filhos. Fez tudo isso, né? Se a pessoa ela vai permanecer nessa cidade ou ela tem sonhos de mudar do país. William, não fiz planejamento nenhum. Então, perguntou nada, né, das coisas que você deveria perguntar. Não fez planejamento? Como é que você vai avaliar a pessoa que vai ser o seu marido, que vai ser a sua esposa? Não tem como. Você não fez planejamento. Se você tivesse planejado as coisas, você poderia ver que aquela pessoa não é para você, que aquela pessoa faz um monte de coisa que você detesta. Se você tivesse observado, você poderia avaliar. E talvez hoje você não estaria vivendo coisas que você não gosta de viver. Mas como você não avaliou, hoje você está colhendo os resultados da sua plantação. Está entendendo? Quantas coisas que você já fez na sua vida sem você pensar, sem você planejar? Quantas vezes? Às vezes você pega, não está gostando do emprego, aí pega e já sai logo do emprego. Você tem que planejar sobre isso. Porque se saiu, estava ruim, agora vai ficar pior. Porque você precisa ter um sustento. Então, antes de tomar essas decisões, você precisa pensar, você precisa planejar. Aí pega, resolve sair do trabalho, não viu nada, também não aprendeu mais nada nesse período. Você acha que alguma coisa vai melhorar? Sem trabalho, sem ter aprendido nada esse tempo todo? Às vezes, dentro da sua casa, você não planejou com a sua esposa sobre as férias. Você não planejou quanto é que vocês estão gastando. Quanto é que pode gastar. O que vai acontecer? Vai dar problema. E por que vai dar problema? Às vezes isso causa até divórcio. Porque você não planejou. Porque você não avaliou essas coisas dentro na sua vida. Às vezes você decide comprar um carro, ganha R$3.000 por mês. Vai lá e compra um carro, parcelas de R$1.800. Quanto é que sobra? R$1.200. Aí você tem aluguel para pagar, tem as despesas do carro, manutenção do carro, gasolina do carro, 2 filhos para sustentar, a mulher que não traz renda nenhuma porque tem que ficar em casa cuidando dos 2 filhos. Você acha que vai dar certo um negócio desse? Você acha que você vai conseguir sustentar a sua família e pagar o carro que você comprou? Faltou planejamento na sua vida. Jesus Cristo está dizendo na parábola, e eu já vou te explicar a respeito disso, a conta ela não bate entre aquilo que você quer e aquilo que você está fazendo. Você precisa pensar aquilo que você está vivendo. Sabe o que acontece? A maior parte das pessoas, elas não têm planejamento. Então, na nossa área emocional, eu falei para você sobre a parte física, sobre a parte emocional, e eu vou falar agora a que mais importa, que é a parte espiritual, que é sobre a parábola que Jesus Cristo está falando. Na primeira parábola a respeito da torre, eu vou falar agora só sobre a parte espiritual, tá bom? Na parábola da torre, Jesus Cristo ele está dizendo para você, da mesma forma que é para nós planejarmos e avaliar, Jesus Cristo na área espiritual, ele está dizendo para você avaliar e refletir a sua vida sobre o que é ser verdadeiramente um cristão, o que é ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Porque Jesus Cristo ele diz, os que são da minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. William, eu escuto, mas eu não pratico. Presta atenção, eu vou repetir o que Jesus falou. Não precisa eu te ensinar. Você é adulto o suficiente para compreender isso. Jesus Cristo falou que a família deles são os que ouvem a palavra de Deus e
praticam, elas têm uma ação em relação àquilo que elas aprenderam. São essas as pessoas. Então você já vai saber se você faz parte da família ou não. Não precisa eu te dizer, você já sabe. Você já sabe. É Jesus que está falando. Se você se diz cristão, é aqui que você tem que se posicionar. De você refletir sobre a sua própria vida. Agora, se você não acredita em nada do que Jesus Cristo falou, tem outro conteúdo aí na internet. Esse conteúdo não é para você. Eu estou falando aqui para as pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estou falando para essas pessoas. Então vamos lá. Na área espiritual, quando Jesus Cristo está falando a respeito da torre, ele está falando para nós pensarmos sobre as nossas atitudes que nós temos todos os dias, para refletir. Como eu falo ser um cristão? Eu falo que eu sou um cristão. E será que realmente eu estou seguindo Jesus Cristo? Eu vou te explicar melhor isso, mas antes deixa eu falar a respeito da segunda parábola, sobre o guerreiro que vai enfrentar os 10 homens, os 10.000 homens, não é? Jesus está falando nessa parábola que o rei, ele está falando sobre uma autonegação, é você negar tudo aquilo que te domina. Por exemplo, o rei, qual é a vontade do rei? A vontade do rei é atacar aqueles 20.000, mesmo ele estando com 10. A vontade dele é ir, ele está irado. O rei ele não aceita ter alguém maior do que ele. E ele vai ter que baixar a cabeça. Ele já viu que com 10.000 ele não consegue destruir o outro rei que tem 20.000 homens. Então ele vai ter que baixar a cabeça dele e falar assim, eu não tenho capacidade, vou reunir aqui umas pessoas e vou mandar o meu pessoal entrar em um acordo de paz lá com outro rei. Então Jesus Cristo ele está falando que nós precisamos... Essa parábola está contando a respeito de uma autonegação. O que é autonegação? Negar as suas vontades de fazer algo que vai contra a vontade de Deus. Como assim, William? Vou te dar um exemplo. Jesus Cristo está falando para você verificar como cristão, para você negar tudo aquilo que te domina. Jesus Cristo ele está falando para você negar tudo aquilo que te controla. Jesus Cristo ele está falando da mesma forma que o rei, da mesma forma que aquele rei lá, ele se sentiu menor, mas ele não fez aquilo que ele estava com vontade de fazer, é aquilo que você precisa fazer na sua vida. O rei não estava com vontade de atacar? Sim. Eu não sei quais são as suas vontades. Talvez a sua vontade nesse momento tenha relação com a pornografia. Talvez a sua vontade nesse momento tenha relação com a prostituição. Talvez as suas vontades nesse momento você tenha vontade somente de querer saber a respeito do seu time de futebol. Talvez a sua vontade nesse momento é dar atenção só para a amante, não dar atenção para a sua família. Eu não sei quais são as suas vontades, sabe? Eu só sei que Jesus Cristo está dizendo para você avaliar todas essas coisas. Aonde é que está o seu coração? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nessa segunda parábola que Jesus Cristo está falando, ele está falando também a respeito da capacidade que as pessoas devem ter em renunciar esses desejos e proclamar o evangelho do reino. Você pode ver, olha, você pode tirar às vezes por você. Observa, às vezes, a vergonha que a pessoa sente de falar sobre Deus, de falar sobre Jesus. Nossa, eu estou aqui cercado de amigos. Como é que eu vou falar? Ainda mais num churrasco. Os caras sempre estão conversando sobre namoradas, estão conversando sobre futebol, estão conversando sobre mulheres. Falar sobre Deus, sabe? Você se retrai. Quantas vezes durante o dia você, como cristão, você fala sobre Deus para as pessoas? Quantas vezes você fala sobre Deus para você, que você conversa com Deus durante o dia na sua vida? Durante o dia, qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus?
Jesus Cristo, ele está dizendo que ele não precisa de seguidores que não estão comprometidos com a causa. Jesus Cristo está dizendo que ele não precisa de um monte de gente que não está comprometida com a causa. William, que causa? A causa do Evangelho. Espalhar, não foi isso que Jesus falou? Você pode observar, olha, você abre aí as redes sociais, um monte de canal cristão, evangélico, católico, é de todo quanto é jeito. Aí você olha lá, não tem ninguém fazendo o que Jesus Cristo falou para fazer. Ninguém. Não tem ninguém. Só estão debatendo. Debatendo, porque Maria é não sei o que tem, o outro diz que não sei o que tem, porque Jesus, um diz que não é filho de Deus, o outro diz que não sei o que tem. Ninguém espalha, não estou falando de ninguém, mas a maioria não espalha a mensagem do reino, que foi o que Jesus Cristo pediu para fazer. Esquece tudo, tudo. Só transmite a mensagem do reino. Só transmite a mensagem do reino, o evangelho. Você entende isso? Então Jesus está dizendo o seguinte, ele está dizendo que ele não precisa desse monte de pessoas acompanhando ele se elas não estão comprometidas com o reino. Você vai ver que tem um monte de pessoas que falam que acreditam em Jesus Cristo. Elas às vezes não têm nem coragem de abrir a boca para falar a palavra Deus para outra pessoa, porque ela morre de vergonha. Ela morre de vergonha. Essas pessoas, elas são uma semente, presta atenção, essas pessoas elas são uma semente que elas caíram naqueles lugares rochosos. Você lembra da parábola a respeito do semeador que Jesus Cristo conta? Que ele joga a semente, um cai na terra boa, outro cai entre os espinhos, outro cai entre a terra rochosa. Essas pessoas, elas são desse jeito, elas caíram em terras rochosas, elas estão com a vida totalmente destruída. Aí o que acontece? Ela escuta alguém falar a respeito, olha, Deus, Jesus Cristo, ele pode transformar a sua vida. Aí ela pega e vai. Ela vai para uma igreja, ou às vezes ela mesmo sozinha reconhece isso e quer ler mais, e aí ela vira, nossa, ela começa a explodir. Ela quer falar de Deus para todo mundo, às vezes todo mundo é errado, só ela que é a certa agora, e ela está com todo o gás. E depois o que acontece? Aí ela murcha, porque ela começa a perceber que tem dificuldades. Às vezes as pessoas não falam a verdade para você, você passa por muita dor, você é decepcionado às vezes por líderes religiosos. Aí se afasta de Deus. A pessoa ela estava ouvindo a palavra de Deus, ela estava ganhando potência, ela estava fazendo os planos de Deus, espalhando a mensagem do reino do jeito dela. Tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava, mas ela estava espalhando a mensagem do reino. De repente ela para de espalhar a mensagem do reino, porque ela se decepcionou com o pastor, ela se decepcionou com o padre da sua igreja. Você entende isso? Ela se decepcionou, aí ela se afastou de Deus por causa de alguém. Olha isso. Essas pessoas são aquelas pessoas que crescem rápido. Sabe? Só que o que acontece? Ela é uma semente em cima de uma rocha. Ela não cria raiz. Ela não tem base. Então qualquer dificuldade, qualquer problema que surge na vida dela, qualquer tentação, ela vai lá e cai. William, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar então de um jeito ainda mais fácil de você entender. Muitas pessoas elas desistem de seguir aquilo que Deus está dizendo, porque elas não conseguem, tá? Elas não conseguem negar a si mesmas. Elas não conseguem fazer tipo esse rei. Elas não conseguem obedecer a Deus. Elas são escravas das suas vontades. Sabe, você que é uma pessoa que às vezes você está envolvida
com coisas, sei lá, que desagradam a Deus. Como é que funciona a vida de uma pessoa assim, que desiste? Funciona assim, olha. Ela se afasta de Deus, ela para de obedecer a Deus, e daí ela vai se entregar aos seus próprios prazeres. Tudo que ela deseja, ela faz. E ela pensa ser livre, mas ela não é. Ela é escrava dos seus próprios desejos. Por quê? Porque ela não consegue se conter. Dá um exemplo, William Dô. Posso te dar um exemplo. Você é um homem, é casado, mas você todo o tempo trai a sua esposa. Ah, mas eu sou livre. Não, você não é livre, você é escravo. Você não consegue conter os seus desejos. Deus diz para você, como homem, cuidar da sua família, defender a sua esposa, ser o cabeça dessa família, do mesmo jeito que Jesus é o cabeça da igreja. É isso que Jesus está falando para você ser. Agora você está negando. Por quê? Porque você é escravo. Você só faz aquilo que você sente vontade. Você não faz a vontade de Deus. Estou te dando um exemplo aqui relacionado a traição, a relacionamento. Mas isso pode ser em várias áreas da sua vida. William, me dá um exemplo para eu entender. Às vezes, você é uma pessoa que você tem vários vícios. Jesus ele está falando, ele está dizendo o seguinte. No versículo 33 ele fala isso. Ele diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando isso. William, não entendi. Então vamos lá, numa forma direta. O que é que você mais ama na sua vida? Ah, William, é meu filho. Eu não sei, o que você mais ama na sua vida? São seus vícios? É você quem tem que pensar, o que é que você mais ama? Onde é que está o seu coração? São nos vícios? Onde é que está o seu coração? É na prostituição? Pensa sobre isso. É na pornografia? Aonde é que está o seu coração? Seu coração está na masturbação? Aonde é que está o seu coração? William, eu gosto de trair todo o tempo. Responda para você, aonde é que está o seu coração? O que é que te domina? Você gosta de mentir, todo o tempo enganando as pessoas, mentindo para os seus filhos, mentindo para a sua esposa. Onde é que está o seu coração? Talvez você ame mais o seu time de futebol do que a Deus. Aonde é que está o seu coração? Às vezes a sua vida é você pensar no seu namorado, no seu esposo, que te faz sofrer. Às vezes a sua vida é pensar em um filho que te faz sofrer. E você ama demais aquele filho. Presta atenção. Comece a observar na sua vida quem na sua vida está na frente de Deus nos seus pensamentos. William, meu filho. William, minha esposa. Presta atenção, ninguém na sua vida pode estar à frente de Deus. Jesus Cristo ele diz o seguinte, e eu vou terminar a live com isso. Jesus Cristo ele diz, no versículo 22, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer coisa que te afaste, que tire Deus em primeiro lugar na sua vida, Jesus Cristo ele diz sobre os mandamentos de Deus. É difícil de você aprender, é difícil de você gravar. Faz o seguinte, grava só 2 na sua mente. Grava e pratica, ouve e pratica. Só 2, não precisa muita coisa não.
ame a Deus sobre todas as coisas. Então pronto, quando você coloca Deus sobre todas as coisas, você tira a mãe, você tira pai, você tira filho, você tira a pornografia, você tira a masturbação, você tira a traição, você tira a prostituição, você tira os vícios, você tira o time de futebol, você tira tudo. Quem é a prioridade na sua vida? É o meu relacionamento com Deus. É o meu relacionamento com Deus. Você entende isso que eu estou dizendo? Isso é o que Jesus Cristo está falando aqui, nessas duas parábolas, a respeito da parábola da construção da torre e do rei guerreiro. Você precisa planejar, em qualquer área da sua vida, se for na parte espiritual, da mesma forma, você pede sabedoria de Deus, porque Deus está dizendo que dá. Só que você nunca lê a palavra. Você nunca aprende nada. Você acha que é uma mágica que vai acontecer na sua vida? Não é. Relacionamento com Deus. Você acha que quando Adão pecou e Deus sai procurando Jesus, tem gente que pensa assim, como que Deus é... Por isso que eu não acredito na Bíblia. Como é que Deus, que está em todos os lugares, não consegue encontrar Adão num jardim? Porque ele estava escondido, né? Presta atenção. Todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus é para um ensinamento. Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? O negócio é que Deus, ele procura, ele quer relacionamento. Por que você acha que precisa você orar? Você acha que Deus não sabe das coisas que você precisa? Sabe mais do que você. E por que Jesus Cristo fala que precisa orar? Para você ter conexão com Deus. Pensa dessa forma, pensa assim. Da mesma forma que é no céu, é aqui na terra de uma forma distorcida. Pensa assim. Você tem filhos? William, eu tenho. Então pensa, se fosse hoje, o que é que você gostaria que o seu filho fizesse? Assim, de repente, o que você ficaria feliz se o seu filho fizesse hoje? Aí você vai falar assim, eu gostaria de saber mais sobre os pensamentos dele, conversar mais com ele, eu queria ser mais amigo dele, eu queria poder sentar, conversar, abraçar. É isso ou não é? Hoje em dia, quando você pensa, eu gostaria que meu filho me ouvisse mais. Aí você pensa o seguinte, é a mesma coisa em relação a Deus. Deus ele já sabe das coisas que você precisa, mas mesmo assim Jesus Cristo fala para orar. Por quê? Porque quando você está em oração, você está conversando coisas que você não conversa às vezes com ninguém, nem com a sua própria esposa, nem com o seu esposo. Você vai conversar com Deus. Já te falei, quando você começa a ter esse relacionamento com Deus, o problema é que algumas igrejas, elas colocam o terror em relação a Deus. E a imagem, talvez você tenha na sua cabeça, é de um Deus que ele é perverso. Não é. Deus ele é justo. Deus é amor e ele também é justo. Quando você começa a compreender essas coisas, você começa a perceber que o relacionamento que você tem que ter é o relacionamento que Jesus Cristo fala para ter. Chamar Deus de Pai. Pai. Para você contar as coisas que você necessita, William, mas Deus já sabe, mas ele quer esse relacionamento. Do mesmo jeito com Adão lá, você acha que para que Deus? Adão, onde é que você está aqui no jardim? Deus não sabia, não. Era para ver se Adão falava para ele, Deus, eu errei. Aí o que acontece? Deus culpa, aliás, Adão, ele culpa é a mulher dele, ele não assume. É isso que talvez eu esteja aqui falando para você e você ainda não entendeu. Fala, não, eu não vou assumir esse negócio de eu conversar com Deus, não. Eu vou resolver as coisas do meu jeito. É a mesma coisa que Adão fez, as coisas só se repetem enquanto as pessoas não tomarem consciência, sabe? Consciência, que a mente dela assim se abrir para aquilo que Jesus Cristo falou. Para aquilo, presta atenção, para aquilo que Jesus Cristo falou. As pessoas perdem tempo nas igrejas falando um monte de coisa. Presta atenção, Jesus Cristo ele deu uma missão para os cristãos. Espalhe a mensagem do reino. É só isso que você precisa fazer. Espalhar a mensagem do reino. As pessoas ficam falando sobre outras coisas.
que não tem nada a ver com a mensagem do reino. Avalie a sua vida como cristão. Então, eu espero que tenha feito sentido o que foi falado na sua vida. Jesus Cristo ele está dizendo aqui, a prioridade da vida de uma pessoa é Deus. Ela tem que colocar isso na cabeça dela. É Deus. Não é outra pessoa, não é as suas necessidades, não são os seus vícios, é Deus. Eu sempre tenho que colocar Deus em primeiro lugar. O meu amor é para a palavra de Deus, são para os ensinamentos de Deus. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que foi falado, a parábola da construção da torre e a parábola do rei guerreiro. São duas parábolas muito curtas, mas eu espero que tenha feito muito sentido para a sua vida. Até a próxima. Sábado que vem, às 20h10, aqui comigo, tá bom?